Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos. Hermanos e hermanas, imagina crescer à sombra de uma lenda viva, sonhando com uma vida normal, faculdade, amigos, um futuro brilhante, mas ser pego no meio de um erro que abalou uma cidade inteira. Essa é a história real de Edgar Guzmán Lopes, filho mais velho de Joaquim El Chapo Guzmán, que aos 22 anos se tornou símbolo de uma perda que mudou tudo em Culiacán, Sinaloa. No vídeo de hoje, mergulhamos nos detalhes pouco conhecidos da vida dele, da infância em meio a influências pesadas, aos sonhos de estudar administração, até aquele fatídico 8 de maio de 2008, no estacionamento do City Market, onde um confronto equivocado acabou com seus sonhos e de amigos inocentes. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E não esquece de clicar no botão de hyper, esse apoio ajuda muito o canal. Agora, prepare-se. Tem até uma homenagem emocionante 16 anos depois, com flores e uma mensagem que arrepia. Bora pro vídeo. Edgar Guzmán Lopes, o filho mais velho de Joaquim El Chapo Guzmán, deixou uma marca indelével na memória coletiva do México. Não tanto pela sua breve trajetória no submundo organizado, mas pela sua eliminação, tão jovem, aos 22 anos, em pleno coração de Sinaloa. Imagine só, em 9 de maio de 2008, no estacionamento de um supermercado em Culiacán, Sinaloa, o que começou como um dia comum, se transformou em um confronto bélico caótico, onde balas voaram de todos os lados e baixas foram dadas em questão de minutos. Edgar, conhecido entre os seus como El Moreno, por causa do seu porte atlético e da pele morena, estava lá comprando algo simples, talvez um presente para a mãe, quando o inferno se instalou. Ao seu lado, caíram outros inocentes, incluindo o sobrinho de um conhecido operador local, César Loera, destacando como esses episódios atingem não só os envolvidos, mas famílias inteiras. O que torna essa história ainda mais impactante é a nuvem de mistério que a envolve. De acordo com relatos iniciais, o ataque teria sido orquestrado pela família Beltrán Leiva, rivais que buscavam enfraquecer o império de El Chapo. Mas, conforme investigações e testemunhas posteriores revelaram, a verdade poderia ser bem mais amarga. Um erro fatal de fogo amigo, dísparos de aliados do próprio cartel de Sinaloa, que no calor da confusão, confundiram o comboio de Edgar com inimigos. Essa versão, se confirmada, não só expõe a fragilidade das alianças nesse universo instável, mas também explica o racha monumental que se seguiu. A deserção dos Beltrán Leiva, a organização de Sinaloa, acendendo uma disputa interna que custou centenas de eliminações e redesenhou o mapa do contrabando mexicano. Edgar, apelidado de Moreno, por seu porte forte e tom de pele escuro, veio ao mundo em 30 de maio de 1986, como o primogênito de Joaquim El Chapo Guzmán e sua segunda companheira, Griselda Guadalupe Lopes Pérez, em um lar marcado pela influência inescapável do submundo sinaloense. Crescer sob as sombras de um pai tão proeminente no cenário do crime organizado não era tarefa fácil. Imagine uma infância em Culiacán, onde o ar carregava não só o cheiro de terra vermelha, mas também o peso de lealdades familiares e perigos constantes que moldavam o dia a dia de uma família inteira. Edgar, nesse contexto, se tornou o irmão mais velho de Ovidio Guzmán Lopes, o famoso El Ratón, e de outros descendentes que formariam o que se conhece como os Chapitos,
um grupo unido por laços de sangue e pela herança complicada de seu progenitor. Aos olhos das autoridades mexicanas, ainda na casa dos 20 e poucos anos, Edgar já era visto como uma figura-chave para tecer conexões internacionais no vasto continente americano, ajudando a expandir as redes de contatos em um ambiente onde alianças podiam significar sobrevivência ou ruína. No entanto, relatórios e investigações posteriores pintam um quadro mais nuançado. O jovem Guzmán estava apenas dando os primeiros passos nesse labirinto de negócios clandestinos, sem ocupar um posto de destaque ou poder absoluto dentro da estrutura familiar, apesar de se envolver nas operações herdadas do pai. Era como se ele navegasse entre dois mundos, o das sombras e o da luz cotidiana, equilibrando responsabilidades pesadas com sonhos mais comuns para alguém da sua idade. E aqui entra uma camada fascinante que humaniza essa trajetória. Apesar de tudo, Edgar nutria uma ambição legítima de se formar academicamente. Fontes indicam que ele concluiu o ensino médio no prestigiado Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, um colégio de elite que contrastava com o caos ao redor, e depois se matriculou na Universidade Autônoma de Sinaloa para cursar administração de empresas. Nos primeiros semestres, inclusive, ele se destacava com notas sólidas, variando entre 9 e 10, sugerindo uma mente afiada e disciplinada que poderia ter levado a uma carreira convencional, longe das manchetes insanas. Essa dualidade, o filho do Chapo, sonhando com diplomas e planilhas, em meio a um redemoinho de intrigas e tiroteios, revela as contradições de uma vida forjada no fogo de Sinaloa, onde o futuro de uma geração inteira balança entre o inevitável e o que poderia ter sido. O que tornava Edgar Guzmán Lopes diferente de seus irmãos não era tanto sua participação nos negócios familiares ilícitos, mas o impacto duradouro de sua partida precoce, que ecoou forte por todo o México. Tudo ocorreu na noite de 8 de maio de 2008, em um shopping center chamado City Market, em Culiacán, Sinaloa, onde Edgar havia chegado com alguns amigos para uma compra rápida de itens básicos. Por volta das 8h30 da noite, ele caminhava de volta ao carro no estacionamento, acompanhado por 3 pessoas, o amigo Arturo Meza Cázares e 2 seguranças. Os relatos divergem um pouco nesse ponto, mas o consenso é que um grupo de 12 a 20 homens armados surgiu em 3 veículos, iniciando um confronto repentino e intenso. Edgar e o grupo tentaram escapar correndo para as picapes, uma delas com proteção reforçada, mas os agressores abriram fogo de forma implacável, transformando o local em cena de caos. A investigação posterior revelou mais de 500 cartuchos no chão, e boatos iniciais falaram até em uso de arma pesada, como um lançador de granadas, o que explicaria os danos em pelo menos 20 carros parados ali. Naquele episódio violento, Edgar e seus companheiros, incluindo Arturo e outro amigo, Ariel Loera, não tiveram chance e foram para o outro mundo. Como em tantos casos ligados a disputas entre grupos criminosos, ninguém se atreveu a testemunhar abertamente, o que só aumentou o clima de insegurança. A notícia gerou um medo tão grande na população local que, por dias, os moradores de Culiacán impuseram a si mesmos um toque de recolher informal, esvaziando as ruas ao entardecer e destacando o peso emocional de eventos como esse na vida cotidiana da região. As pessoas ao redor do local do confronto declararam não ter presenciado nada, segundo o depoimento da viúva de Edgar, Frida Munhoz, com quem ele teve uma filha que contava apenas 2 aninhos quando o pai partiu. Logo em seguida, uma equipe de jornalismo local apareceu e capturou imagens do corpo de Edgar estendido no chão do estacionamento, com uma pistola belga de calibre 5.7, ainda firme em sua mão direita. Ao verem essa reportagem pela TV, os habitantes de Culiacán entenderam na hora que aquilo anunciava um fato sem precedentes, um golpe que abalaria a cidade inteira. As controvérsias sobre a identidade dos responsáveis pelo confronto e os motivos por trás da perda de Edgar Guzmán Lopes persistem até hoje, com relatos que variam conforme as fontes. A narrativa inicial, amplamente divulgada pela imprensa e adotada logo nos dias seguintes ao incidente, apontava para os irmãos Beltrán Leiva como os mandantes,
em meio a um conflito sangrento que opunha sua facção à de Sinaloa, antigas aliadas no submundo das operações ilícitas. O estopim dessa rixa havia sido a prisão de Alfredo Beltrán Leiva, conhecido como Mochomo, em fevereiro de 2008, interpretada no círculo das disputas criminosas como uma jogada traiçoeira de Joaquim El Chapo Guzmán para monopolizar o controle das rotas de distribuição. Nesse cenário, muitos viam a queda de Edgar como retaliação direta àquele evento, uma troca de favores amargos que escalou as tensões para níveis irreversíveis. Por outro lado, uma perspectiva alternativa, considerada por vários como a mais precisa, surgiu de um depoimento confidencial dado por um integrante da estrutura sinaloense a um jornalista, revelando que o episódio resultou de um lamentável equívoco operacional com consequências que ninguém poderia prever, contrariando a versão dos veículos de comunicação que insistiam nos Beltrán Leiva. A responsabilidade principal cairia sobre Gonzalo Inzunza Inzunza, apelidado de Macho Prieto, um executor temido ligado a Ismael Maio Zambada, cuja trajetória já foi explorada em detalhes aqui no canal. A história conta que uma equipe de atiradores monitorava a área perto do City Club, à espera de um encontro marcado com um suposto membro do grupo rival, cujos detalhes do veículo, placa, cor e modelo haviam sido repassados com precisão. Naquele mesmo momento, por coincidência, Edgar decidiu fazer uma saída rápida para pegar suprimentos, e seu carro se encaixou perfeitamente na descrição. Sem pausas para confirmação, os homens relataram aos chefes, receberam a liberação e abriram fogo. Só ao se aproximarem do local, descobriram o engano. O alvo era o próprio filho de Guzmán. Em pânico, eles comunicaram o ocorrido imediatamente e buscaram uma audiência urgente com El Chapo, confessando o deslize que mudaria tudo. Após a partida de Edgar, o apelido Moreno ganhou um tom ainda mais sombrio, e o luto de seu pai, Joaquim El Chapo Guzmán, atingiu proporções lendárias. Ele supostamente mandou adquirir todas as rosas disponíveis em Culiacán para envolver o caixão no funeral, mais de 50 mil flores, um gesto que esvaziou os estoques dos floristas e coincidiu com o Dia das Mães, deixando a cidade sem opções para homenagens maternais e marcando o episódio como um dos mais comentados na crônica local. Griselda Lopes, mãe de Edgar, ao absorver o impacto da notícia, manifestou sua dor de forma tocante e defensiva. Ela destacou que o filho não merecia ser julgado só por herdar o peso da posição familiar na organização de Sinaloa, confessando o cansaço de ver seus filhos estigmatizados como figuras do submundo organizado e atribuindo aquela perda às disputas incessantes que dilaceram famílias inteiras. De acordo com relatórios das autoridades dos Estados Unidos, o episódio também acelerou o envolvimento dos irmãos mais novos de Edgar, como Ovídio e Joaquim Guzmán, nos assuntos da família, onde eles acabaram assumindo uma herança financeira substancial oriunda de operações ilícitas e direcionando recursos para aquisições de erva no México e coca na Colômbia, expandindo assim o legado de forma mais ativa. El Chapo, por sua vez, não cruzou os braços diante da injustiça. Ele retaliou com força, desencadeando uma série de confrontos insanos que tomaram o centro de Culiacán, transformando bairros comuns em zonas de tensão. Um caso emblemático rolou em uma noite qualquer, quando tiros estouraram a apenas uma quadra de um restaurante na praça principal, obrigando clientes apavorados a se abrigarem debaixo das mesas, em um lembrete de como a violência invadia o dia a dia. Essa escalada gerou um pânico generalizado, levando os moradores de Sinaloa a adotarem um recolhimento noturno espontâneo durante maio e junho de 2008, com ruas desertas à noite e sob o jugo de atiradores isolados, até que, aos poucos, a rotina se restabeleceu. Uma adaptação forçada a um patamar de insegurança que se tornava, infelizmente, o novo normal para a região. Outro detalhe que chamou atenção após a perda de Edgar Guzmán Lopes foi o projeto grandioso que seu pai, Joaquim El Chapo Guzmán, idealizou para o local de repouso eterno do filho, uma estrutura que mais se assemelha a um retiro tranquilo do que a um túmulo comum. Pouco depois do ocorrido, ergueram um edifício inteiro dedicado a preservar sua memória, projetado como uma residência serena por fora,
com anjos adornando os cantos superiores e uma cúpula coroada por uma cruz simbólica. O perímetro é todo protegido por grades altas e arames farpados, garantindo privacidade absoluta e acesso restrito. Reportagens da região revelam que, internamente, há conforto total, ar-condicionado, banheiros modernos, múltiplos cômodos e monitoramento ininterrupto, além de um jardim de palmeiras ao redor e uma casa anexa que armazena itens pessoais. Pelo porte imponente, com 2 andares e acabamentos residenciais elegantes, muitos a veem como um mausoléu familiar, perfeito para abrigar outros entes queridos da linhagem Guzmán Loera no futuro. Tudo isso fica no Panteão Vila Jesus Maria, em Culiacán, Sinaloa, um ponto que reflete o carinho e o peso emocional daquela época. Mais recentemente, exatos 16 anos após o incidente, surgiu uma homenagem tocante no próprio estacionamento do Shopping City Market, onde tudo aconteceu. Um memorial florido com uma dedicatória da família Guzmán Loera, repleto de arranjos vibrantes. Nas fotos que viralizaram nas redes, dá para ver letras gigantes formando as iniciais EG, sobre um arco de flores, com uma cruz branca no centro, cercada de tons vermelhos, e buquês espalhados na base. Entre eles, um laço especial com a mensagem "De parte de tu papá, Joaquim Guzmán Loera". Por fim, esse gesto simples, mas carregado de emoção, do ex-líder sinaloense, humaniza a história e lembra o quanto perdas assim deixam marcas profundas. Salve família! Chegamos ao fim dessa jornada emocionante e reflexiva pela história de Edgar Guzmán Lopez. Uma história que nos lembra como o destino pode ser implacável, misturando sonhos simples com sombras que ninguém pede. O que você achou dessa narrativa? Foi vingança de rivais ou um simples equívoco que mudou tudo? Deixa aí nos comentários, que eu adoro ler e responder cada um. Quem sabe a gente não vira um debate épico. Se você curtiu a história, dá um like para ajudar o algoritmo a espalhar mais o vídeo, ative o sino e se inscreva no canal agora mesmo para não perder os próximos relatos exclusivos sobre figuras que moldaram o submundo. E se quiser apoiar ainda mais e ter acesso a conteúdos extras, clica em Seja Membro aqui embaixo. É o jeito perfeito de fazer parte dessa família aqui. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!